Já a alma racional era exclusiva dos seres humanos, possibilitando pensamento, reflexão e linguagem. Essa teoria mostrava como Aristóteles buscava explicar a vida de maneira sistemática, relacionando biologia e filosofia. Ele acreditava que a alma não podia existir sem o corpo, pois era justamente o que dava forma à matéria viva. Outro campo em que Aristóteles deixou uma marca duradoura foi a retórica, ou seja, a arte de persuadir através da linguagem. Em sua obra Retórica, ele analisou os elementos que tornam um discurso eficaz. Para Aristóteles, a persuasão dependia de 3 fatores principais: ethos, pathos e logos. O ethos dizia respeito à credibilidade do orador, sua autoridade e caráter. O pathos se referia à capacidade de despertar emoções no público. Já o logos correspondia à argumentação lógica e racional. Um discurso eficaz deveria equilibrar esses 3 elementos, conquistando a confiança, tocando os sentimentos e convencendo pela razão. Aristóteles via a retórica não como uma pulação, mas como uma ferramenta legítima para a vida pública e política. Ele acreditava que, em uma sociedade democrática, a capacidade de falar bem e convencer era essencial para a participação cidadã. Sua análise da retórica influenciou não apenas filósofos, mas também escritores, políticos e juristas ao longo dos séculos. Até hoje, os conceitos de ethos, pathos e logos são estudados em cursos de comunicação, marketing e direito, mostrando a atualidade de sua visão sobre o poder da palavra. Aristóteles também refletiu profundamente sobre a arte e a estética. Em sua obra Poética, analisou o teatro grego, especialmente a tragédia, buscando compreender por que ela exercia tanto impacto sobre os espectadores. Ele introduziu o conceito de catarse, que seria a purificação das emoções através da experiência artística. Para Aristóteles, ao assistir a uma tragédia, o público vivia intensamente sentimentos como medo e compaixão, mas de forma controlada e segura, o que resultava em uma espécie de alívio emocional. Essa ideia de catarse se tornou central na teoria da arte e continua sendo discutida até hoje. Além disso, Aristóteles via a arte como uma forma de imitação da realidade, mas não uma simples cópia. A arte, segundo ele, tinha o poder de revelar verdades universais através da representação. Essa visão influenciou não apenas a crítica literária, mas também a filosofia da arte em geral. Sua análise da tragédia grega ajudou a compreender o papel da narrativa, dos personagens e da estrutura dramática, elementos que ainda orientam escritores e dramaturgos contemporâneos. Aristóteles mostrou que a arte não era apenas entretenimento, mas também uma forma de conhecimento e transformação interior. Após a morte de Aristóteles, suas obras foram preservadas e estudadas por diferentes tradições filosóficas. No mundo islâmico, pensadores como Avicena e Averroes retomaram suas ideias e as integraram ao pensamento árabe, influenciando profundamente a filosofia e a ciência da Idade Média. Mais tarde, na Europa cristã, filósofos como Tomás de Aquino adaptaram a metafísica aristotélica ao pensamento teológico, criando uma síntese entre razão e fé. A visão de Aristóteles sobre as causas, a substância e a finalidade foi incorporada ao sistema escolástico, tornando-se parte essencial da filosofia. Durante séculos, suas obras foram consideradas autoridade máxima em diversos campos, desde lógica até física, embora algumas de suas conclusões tenham sido superadas pela ciência moderna. Seu método de investigação e sua busca por explicações racionais continuaram inspirando gerações. A influência de Aristóteles na filosofia medieval mostra como suas ideias transcenderam culturas e religiões, tornando-se um ponto de encontro entre diferentes tradições intelectuais. Ele foi, sem dúvida, um dos pilares que sustentaram o pensamento ocidental durante a Idade Média e prepararam o caminho para o Renascimento. Durante o Renascimento,
muitos pensadores voltaram a estudar as obras de Aristóteles, que haviam sido preservadas e traduzidas ao longo dos séculos. Nesse período, o espírito científico e artístico buscava inspiração nos clássicos da antiguidade, e Aristóteles se tornou uma referência central. Suas ideias sobre lógica, ética e política foram retomadas e reinterpretadas, servindo de base para o desenvolvimento da ciência moderna. Filósofos como Galileu Galilei e Francis Bacon dialogaram com o pensamento aristotélico, ora concordando, ora criticando, mas sempre reconhecendo sua importância. O Renascimento marcou uma redescoberta da razão e da observação empírica, valores que Aristóteles já havia defendido séculos antes. Embora algumas de suas teorias científicas fossem superadas, sua metodologia de investigação e sua busca por explicações racionais continuaram inspirando os estudiosos. Nesse contexto, Aristóteles foi visto como um dos grandes pilares da tradição intelectual ocidental, capaz de atravessar o tempo e se manter relevante em diferentes épocas. Sua influência no Renascimento mostra como suas ideias não ficaram presas ao passado, mas se tornaram parte viva da construção do conhecimento humano. Com o avanço da ciência nos séculos XVI e XVII, muitas das conclusões de Aristóteles foram revistas e superadas. No entanto, sua importância como fundador de métodos de investigação permaneceu. Ele foi o primeiro a sistematizar a observação da natureza, a organizar dados e a buscar explicações racionais para os fenômenos. Essa postura científica abriu caminho para o desenvolvimento da ciência moderna, mesmo quando suas teorias foram refutadas, como no caso da astronomia geocêntrica. Aristóteles continuou sendo estudado como referência metodológica. Sua lógica e sua análise das causas influenciaram diretamente o pensamento científico, ajudando a moldar a forma como os pesquisadores estruturavam suas hipóteses e experimentos. Além disso, sua visão integrada do conhecimento, que unia filosofia, ciência e ética, inspirou gerações de estudiosos a buscar uma compreensão ampla da realidade. A ciência moderna deve muito a Aristóteles, não apenas pelas ideias que ele formulou, mas principalmente pelo espírito investigativo que ele cultivou. Ele mostrou que o conhecimento não é estático, mas sim um processo contínuo de observação, análise e revisão, princípio que continua sendo a base da ciência até hoje. Aristóteles via a educação como elemento essencial para a formação do ser humano e para o funcionamento da sociedade. Ele acreditava que a virtude não era inata, mas adquirida através do hábito e da prática constante. Por isso, defendia que a educação deveria começar desde cedo, moldando o caráter e preparando os cidadãos para a vida em comunidade. Para Aristóteles, a educação tinha 3 dimensões principais: física, moral e intelectual. A dimensão física cuidava do corpo, garantindo saúde e vigor. A dimensão moral formava o caráter, ensinando valores e virtudes. Já a dimensão intelectual desenvolvia a razão, capacitando o indivíduo a pensar criticamente e agir com sabedoria. Essa visão integrada da educação mostra como Aristóteles entendia o ser humano como um todo, em que corpo, mente e caráter precisavam ser trabalhados em conjunto. Ele também acreditava que a educação deveria estar ligada ao bem comum, formando cidadãos capazes de contribuir para a polis, ou seja, a cidade-estado. Essa perspectiva influenciou profundamente a pedagogia ao longo da história, inspirando modelos educacionais que buscavam não apenas transmitir conhecimento, mas também formar pessoas virtuosas e conscientes de seu papel social. Aristóteles viveu intensamente, dedicando sua vida ao estudo e ao ensino. Após a morte de Alexandre o Grande, em 323 a.C., Atenas passou por um período de instabilidade política. Como Aristóteles tinha ligação com a Macedônia, enfrentou hostilidade e perseguição.
Para evitar o mesmo destino que Sócrates, que havia sido condenado à morte em Atenas séculos antes, Aristóteles decidiu se retirar da cidade. Ele teria dito que não permitiria que os atenienses pecassem 2 vezes contra a filosofia. Refugiou-se na cidade de Calcis, na ilha de Eubéia, onde viveu seus últimos anos. Aristóteles morreu em 322 a.C., aos 62 anos de idade. Sua morte marcou o fim de uma vida dedicada ao conhecimento, mas seu legado continuou vivo através de seus discípulos e de suas obras. Mesmo após sua partida, Euriceu permaneceu ativo por algum tempo, preservando e difundindo suas ideias. A figura de Aristóteles se consolidou como um dos maiores filósofos da história, capaz de influenciar não apenas sua época, mas também séculos de pensamento humano. O legado de Aristóteles é imenso e atravessa séculos. Ele não apenas sistematizou áreas inteiras do conhecimento, mas também ofereceu uma visão integrada da realidade, em que filosofia, ciência, ética e política se relacionavam. Sua capacidade de observar, analisar e organizar ideias fez dele um verdadeiro arquiteto do pensamento ocidental. Durante a Idade Média, o pensamento aristotélico foi considerado autoridade máxima e mesmo quando novas descobertas científicas surgiram, sua influência permaneceu. Aristóteles mostrou que o conhecimento não é apenas contemplação, mas também prática e que a filosofia deve servir para orientar a vida humana. Sua busca pela verdade através da razão continua sendo inspiração para filósofos, cientistas e educadores. Ele nos ensinou que compreender o mundo exige tanto lógica quanto experiência, tanto reflexão quanto observação. Essa visão equilibrada é uma das razões pelas quais Aristóteles permanece atual. Seu legado não é apenas um conjunto de teorias, mas um convite permanente à investigação e ao pensamento crítico, valores que sustentam a cultura e a ciência até os dias de hoje. Mesmo após mais de 2 milênios, Aristóteles continua presente no pensamento contemporâneo. Suas ideias sobre ética são aplicadas em debates modernos sobre moralidade, psicologia e educação. Sua lógica influencia áreas como matemática, ciência da computação e direito. Sua política inspira reflexões sobre democracia, cidadania e justiça. Até mesmo sua visão sobre a arte e a catarse encontra eco em estudos de literatura, cinema e psicologia. Aristóteles nos lembra que o conhecimento é uma construção contínua e que cada geração deve observar, analisar e refletir sobre sua realidade. Em um mundo marcado por avanços tecnológicos e desafios sociais, sua filosofia oferece ferramentas para pensar criticamente e agir com sabedoria. Ele nos mostra que a busca pela felicidade e pela virtude continua sendo essencial e que a vida ética é o caminho para o verdadeiro florescimento humano. Assim, Aristóteles não é apenas um filósofo do passado, mas um companheiro intelectual que continua dialogando com o presente, ajudando-nos a compreender quem somos e para onde queremos ir. Aristóteles foi, sem dúvida, um dos maiores pensadores da história da humanidade. Sua vida, dedicada ao estudo e ao ensino, deixou marcas profundas em praticamente todas as áreas do conhecimento. Ele não apenas refletiu sobre filosofia, mas também investigou a natureza, sistematizou a lógica, analisou a política, descreveu a ética e interpretou a arte. Sua visão abrangente e integrada fez dele um verdadeiro arquiteto do pensamento ocidental. Ao longo dos séculos, suas ideias foram retomadas, reinterpretadas e até contestadas, mas nunca deixaram de ser referência. Durante a Idade Média, Aristóteles foi considerado a autoridade máxima em filosofia e ciência. No Renascimento, inspirou o espírito investigativo que deu origem à ciência moderna. Nos tempos contemporâneos, continua presente em debates sobre ética, política, psicologia, educação e comunicação. O que torna Aristóteles tão duradouro é sua capacidade de unir razão e experiência, lógica e observação, teoria e prática.
Ele nos ensinou que o conhecimento não é apenas contemplação, mas também ação, e que a busca pela verdade deve estar sempre ligada à vida humana e ao bem comum.